Oi? Tá. Já tá com isso? Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui novamente para a gente falar de um tema tão importante. Não tem como falar de saúde pública, sem falarmos sobre o SUS. Bem, esse painel abordará o tema SUS mais eficiente, gestão e instrumentos regulatórios como ferramentas. A organização dessa mesa é do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E eu vou fazer uma breve contextualização aqui para vocês sobre o nosso tema. Bem, um dos maiores desafios na oncologia é monitorar os gargalos na jornada do paciente e incidir de forma resolutiva na garantia dos direitos em saúde. É preciso resguardar o cumprimento eficaz das diretrizes já estabelecidas, que demandam maior transparência e eficiência dos gestores públicos. Nós temos diversas legislações aí sobre isso. Aqui juntos vamos falar sobre essas regulamentações das leis em oncologia, além da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, chega aos 34 anos como um dos maiores legados da Constituição, que assegurou o direito à saúde de forma gratuita e universal aos brasileiros. O SUS promoveu avanços que são referências mundiais, como programas de AIDS, transplantes e combate ao tabagismo. Expandiu a rede de saúde a todo o país, reduziu taxas de mortalidade e de doenças cardíacas e enfrentou os desafios da pandemia de Covid-19. Mas também enfrenta grandes dificuldades, como a redução de verbas para a saúde, problemas de gestão, dificuldades na regulação e na atenção básica, que precisa ser mais resolutiva. Na atenção oncológica, também foram estabelecidos referenciais. Contudo, precisamos avançar. O câncer é a segunda causa de morte natural no país. Durante a pandemia, pacientes com os principais tipos de câncer iniciaram tratamento de radioterapia em estágios já avançados da doença. Em 2010, das cidades brasileiras, o câncer em 10% das cidades brasileiras, o câncer é a principal causa de mortes. Essa é uma das consequências da redução do número de diagnósticos de neoplasia, de câncer, no Brasil, segundo o estudo do Observatório de Oncologia, que compara dados do SUS de 2019, 2020 e 2021. Então, com esse cenário, nós temos diversas normativas que asseguram direitos aos pacientes oncológicos. Mas como garantir que elas sejam de fato cumpridas? Como caminhar para que o SUS seja realmente efetivo? Então, uma discussão complexa, nós temos aqui grandes especialistas que eu vou chamar agora para discussão. Dr. Rodrigo Alves Torres Oliveira, médico sanitarista, atual secretário de Saúde da Prefeitura de Niterói e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, o COSEMS, Rio de Janeiro. Wilames Freire Bezerra, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS. Helena Esteves, especialista em análise de políticas de saúde e na elaboração de estratégias de atuação junto aos poderes executivo e legislativo e a sociedade civil organizada, atualmente é coordenadora de Advocacy na Oncoguia. Doutora Maria Gabriela, muito difícil de falar, doutora Papilopoulos, juíza titular da 13ª Vara da Fazenda Pública da Capital e que tem enfrentado aí grandes demandas. E a nossa querida doutora professora Lenir Santos, presidente do IDISA, Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Bem, eu agradeço muito a presença de vocês para esse debate, que não é um debate fácil, é um debate complexo, mas eu tenho certeza que depois das falas, depois da gente poder discutir, a gente vai trazer muita luz aí para o tema.
Então, para a gente começar, eu queria pedir que vocês possam fazer uma breve apresentação, né, da perspectiva de vocês sobre o tema do nosso painel. Eu vou começar com o Dr. Rodrigo. Pode. Bom dia, boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. Queria cumprimentar e agradecer o convite e celebrar, agora, depois de alguns anos, um encontro presencial, celebrar um espaço que coloca na sua agenda a discussão do direito sob a perspectiva do cidadão usuário. Eu acho que esse elemento é um elemento decisivo que a iniciativa, o movimento, todos juntos contra o câncer, tem tido muito sucesso em organizar um processo que paute a necessidade da gente aprofundar a organização do conjunto de políticas públicas para enfrentar essa questão. Vou rapidamente, até porque meu tempo é curto, já para minha apresentação. Primeiro, até pelo tempo curto, eu vou fazer um esforço aqui de tentar dar um contexto e listar um conjunto de questões, problemas e tentar relacionar aqui o que a gente em Niterói tem tentado fazer de forma inicial a partir do Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025, que tem como uma de suas prioridades a questão da organização da linha de cuidado de câncer e principalmente das 5 maiores, tanto de morbidade quanto de mortalidade, dos 5 maiores cânceres. Acho que vale a pena a gente registrar que o cenário e o debate, o desafio do câncer, ele está dentro de um contexto mais macro, pelo qual passam todos os sistemas de saúde, de qualquer sistemas universais de saúde, pelo menos, embora algumas das contradições que eu vou falar aqui são comuns também a seguros de saúde. Eu acho que esse é um elemento que é o processo, que no Brasil ele se dá de forma mais radicalizada. O processo de aumento da expectativa de vida, redução da taxa de natalidade, ocasionou um aumento significativo, e no caso do Brasil, de forma muito rápida, das doenças e agravos não transmissíveis como principais causas de morte. Falou aqui, 600 mais ou menos cidades, o câncer já não é mais a segunda, mas sim a primeira causa de óbito. E se não é a primeira, é a segunda, e em geral a primeira causa de óbito nas demais cidades são doenças e agravos relacionadas a doenças cardiovasculares. Isso traz uma necessidade muito importante e uma necessidade dos sistemas de saúde de se reorganizar e reorganizar a forma como eles se articulam. Se para enfrentar doenças agudas, transmissíveis, você tinha um certo modelo que dava certo, campanhas de vacinação, organização de vigilância, identificar a cadeia de transmissão e agir sobre ela, a gente, nas últimas décadas, precisou ter como pauta dos sistemas de saúde a discussão sobre integração e e também passou a ter cada vez menos espaço, se a gente vai tentar enfrentar de forma mais consequente o debate, a discussão de uma clínica ou de uma prática profissional em saúde limitada. Então, primeiro, a ideia de que a atenção primária resolve 90% a 80% dos problemas, ela é uma ideia que deve ser problematizada. Sob que sentido? A partir da discussão de que atenção primária a gente está falando. Porque se for atenção primária do Programa Saúde da Família de 1996, não, ela hoje não resolve. Ela resolvia desnutrição, ela resolvia doenças como reduzir mortalidade em vários estados, mortalidade infantil em vários estados do Brasil. Agora, ela não organiza um pré-natal de qualidade, ela não organiza o acompanhamento de hipertensão e diabetes de qualidade, se não tiver incorporação de tecnologia, acesso a diagnóstico e uma prática clínica mais ampliada, tanto do ponto de vista da capacidade clínica dos vários profissionais envolvidos nela, quanto também do ponto de vista da compreensão de que esses processos, ao estarem relacionados a modos de vida, estão profundamente enraizados na maneira como a gente vive em sociedade e na nossa comunidade. Então a gente tem uma necessidade hoje, enquanto sistema de saúde, e para o câncer isso é também um elemento fundamental, a gente tem a necessidade de organizar e articular redes
acabou com aquela ideia também que a gente tinha no INAMPS de que uma unidade, um grande hospital, resolveria tudo. Então a gente tem uma necessidade profunda de comunicação, de articulação, de integração e de ampliação junto com uma importante incorporação tecnológica. Esse é um elemento que vale a pena a gente frisar, e esse é um elemento que no Brasil toma contornos mais dramáticos, porque, como eu falei, no Brasil essa transição demográfica, transição epidemiológica, na falta de nome melhor, o que aconteceu em 200, 300 anos na Europa, aconteceu em 50 anos no Brasil. Então isso produziu um processo onde o sistema de saúde teve muito menos tempo para se adequar, mas ele ainda se produziu num país continental com profundas desigualdades. Desigualdades econômicas, então na cidade de São Paulo, profundas desigualdades nesse mesmo território, desigualdades regionais, desigualdade na distribuição dos recursos para atender as necessidades de saúde que mudam e mudaram rapidamente. Então o Brasil, nem cheguei na Covid ainda, mas o Brasil, já na década de 2000, já estava colocado para o Brasil uma necessidade de fazer uma mudança de modelo assistencial de seu sistema, permanecendo ele público, permanecendo ele universal, mas uma reorganização de seu sistema apontando para uma aposta decisiva da integração, apostando num processo decisivo de ampliação da clínica. Não é à toa que é de 2003 o NASF, não é à toa que a gente inicia em 2010 a organização das redes temáticas e o esforço de organização de linhas de cuidado. Não é à toa que a gente começa a incorporar no sistema de saúde um conjunto de conceitos, dispositivos, estratégias para tentar lidar com isso. A Covid, ela radicaliza, aprofunda e dá contornos mais dramáticos para o processo que a gente está colocando. Para falar só de câncer de mama, aí eu vou falar do meu estado, o estado do Rio de Janeiro, ele tem uma insuficiência, se a gente olha só por vista paramétrico, uma insuficiência da quantidade de mamografias que são realizadas. Não vou nem discutir o resto e a continuidade da linha do cuidado. Durante a pandemia, a gente teve uma redução de 30% das mamografias realizadas, o que era insuficiente, já não dava conta de organizar o diagnóstico, reduziu em 30%. Isso significa um acúmulo e um estoque de pacientes que vão aprofundar o sofrimento, por óbvio, desses pacientes, mas trazer um drama que já é um drama recorrente no Brasil, que é o drama do diagnóstico tardio e todas as suas consequências. Então eu queria esse elemento. Por fim, é sempre bom a gente lembrar e aprender com os dramas que a gente vive. Eu queria reforçar aqui, e talvez até colocar um elemento para a gente refletir, que a Covid ela demonstrou que para a gente ter de fato resultados sanitários com qualidade, a gente precisava combinar alguns elementos. Obviamente ciência, obviamente sistemas universais de saúde, mas a gente precisou combinar, e isso aconteceu, por exemplo, em países que tiveram bons resultados, como a Nova Zelândia, a ampliação do papel da autoridade sanitária como um certo mediador das relações sociais. Então a primeira-ministra foi lá e explicou. E os países e cidades que assim o fizeram, apostando numa comunicação democrática com a sua população, reforçando o senso de direito e de comunidade, foram experiências que deram e tiveram mais resultados do ponto de vista sanitário. Porque essa complexidade de cuidar desse ser tão complexo que nós somos, ela traz a necessidade da gente compreender essa complexidade, mas principalmente da gente agir de várias formas. Então, quando eu falo de atendimento ao câncer, assim como da Covid, ou do HIV, ou de qualquer doença, a gente está falando de um conjunto de ações e dispositivos e de ofertas que a gente precisa garantir no tempo adequado para o cidadão, o usuário, que vão desde apoio psicológico, aposta na mudança conjunta com essa comunidade de estilos de vida, a oferta, no caso do Brasil, que é muito desigual, da possibilidade das pessoas comprarem, por exemplo, alimentos in natura, e conjunto de ações que vão, portanto, desde a promoção até a reabilitação, mas reforçando um elemento decisivo. Essa complexidade da promoção, passando pela radioterapia até a reabilitação,
A gente só consegue isso se a gente tiver um sistema universal, se isso for direito de todo, do ponto de vista populacional, se isso for o direito de todos e se a gente tiver reforçado, além da dimensão do direito à saúde, a dimensão democrática da autoridade sanitária. Discutir câncer é sim discutir o NACOM, mas discutir câncer é também discutir regulamentação da propaganda de alimentos. Discutir câncer é discutir e organizar um debate com a sociedade sobre modos de vida, modos de você se relacionar com a sua vida, modos de você se relacionar com a sua cidade. Então é complexo e para isso, porque precisa desse conjunto de ações diversas, diferentes, mas que precisam estar encadeadas entre si, há necessidade profunda de, na minha avaliação, da gente afirmar a dimensão de um sistema universal do direito à saúde e da discussão da autoridade sanitária. Por fim, eu queria destacar aqui alguns elementos que valem, para não falar que eu não falei mais atentamente de câncer, eu queria colocar 4 elementos aqui, porque eu vejo muitas vezes o debate muito torto quando o assunto é sistema de saúde em geral, e principalmente quando o assunto é acesso à atenção especializada. A gente fica discutindo só a regulação, como se o problema fosse caindo na esparrela de que o problema do SUS não é dinheiro, é gestão também, né? Como se eu ajustasse os processos de regulação, independente da oferta, eu fosse resolver os problemas. É óbvio, regulação, capacidade, política de regulação e forma de organização que aposte na integração, ela é decisiva, eu vou falar dela, mas a gente precisa debater a oferta absolutamente insuficiente em vários de seus aspectos do Sistema Único de Saúde quando o assunto é tratamento ao câncer. Desde a radioterapia, que é dramaticamente, mas eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro faltam 9 CACONs, UNACONs no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de 4 milhões e meio de pessoas que na largada, um para cada 500 mil, na largada já não tem atendimento. Não à toa, o estado do Rio de Janeiro, mesmo estando os hospitais federais que tem, é o estado que proporcionalmente menos diagnostica, menos interna e mais se morre de câncer comparado com as demais unidades da federação, todas as unidades da federação. Nesse sentido, é fundamental a gente reorganizar aquela boa e velha programação de saúde, ações programáticas e organizar um dimensionamento adequado, mas um dimensionamento não só do ponto de vista dos procedimentos, eu já estou terminando, do ponto de vista dos procedimentos, mas aprofundar essa análise dos procedimentos, porque se a gente fala de Brasil, falar de dimensionamento, programação e apontar para investimentos futuros, porque esse problema da oncologia, a gente precisa apontar para um cenário de 10, 15 anos, a gente precisa pensar em recursos humanos e organizar a distribuição desses recursos humanos que são especializados para garantir, inclusive, a atenção especializada. A gente precisa garantir mais recursos e precisa garantir um conjunto de questões. Do ponto de vista do dimensionamento, a gente precisa, de forma muito importante, um pacto para o futuro, para o futuro próximo, para ampliar de forma absolutamente acelerada e importante a atenção primária. A gente não vai conseguir, com o processo de capacitação, oferta de possibilidade de diagnose, a gente não vai conseguir fazer rastreio e diagnóstico precoce no câncer se a gente não aumentar de forma importante a cobertura real, não a cobertura fictícia, mas a cobertura real da estratégia de saúde da família com médicos treinados e médicos que fiquem pelo menos 5, 6 anos na comunidade, que é um elemento também decisivo para a qualidade da sua prática. Por fim, a gente precisa também rediscutir o debate e fazer a discussão sobre o processo de regulação assistencial. Não é razoável, se saúde é um direito no Brasil, não é responsabilidade exclusiva do cidadão garantir o acesso ao tratamento que ele precisa. E hoje o que a gente vê, via de regra, temos honrosas exceções, mas o que a gente vê via de regra no Brasil é o cidadão lutando contra as barreiras de acesso do sistema de saúde e a gente não conseguindo nem informá-lo direito. Portanto, é necessário reorganizar e repensar a relação das unidades de saúde, é necessário repensar esse sistema de regulação e essas formas e a política de regulação, aprofundando e caminhando e se aproximando para a gestão de caso.
uma doença tão complexa que demanda e mobiliza para a mesma pessoa de forma encadeada tantos recursos, não dá para a gente achar que é numa tela de sistema olhando todo mundo ao mesmo tempo a gente vai conseguir fazer uma regulação razoável ou inclusive que otimize os recursos disponibilizados. Por isso a oferta e o debate sobre a navegação de pacientes ganha na minha perspectiva. Não resolve todos os problemas, mas pode avançar de forma muito importante. Porque, ora, e aí eu encerro com isso, não vou nem falar mais a agenda de Niterói, porque se a gente faz classificação de risco numa UPA, por que não, ao fazer classificação de risco e identificar que uma pessoa que tem suspeita de câncer tem o maior risco, ela precisa da gente, por que não fazer um forte investimento gerencial de recursos humanos que apoie essa pessoa a transitar e consiga catalisar a interação entre as várias unidades, apoiando as unidades e o usuário, o cidadão usuário, nesse processo, garantindo assim a redução, junto com a ampliação da oferta, junto com qualificação, junto com um conjunto de questões, mas também sendo alguém que conhece o usuário, que se responsabiliza e se corresponsabiliza em apoiar o usuário nessa trajetória que mobiliza tanta coisa e que precisa, sim, de muito apoio. Eu estava na mesa anterior aqui falando justamente sobre a temática da experiência do paciente. Eu acho que essa temática da experiência do paciente a gente precisa trazer para o Sistema Único de Saúde. Talvez a navegação seja um dos elementos que consigam ampliar, melhorar a qualidade, ampliar e otimizar os recursos, mas também possibilitar uma experiência não de violação de direitos e de barreira de acesso, mas de garantia desse direito inalienável do nosso povo. Obrigado. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que uma das questões, né, que você conseguiu apontar aqui para a gente, o que a gente debate muito, é o que a gente deve pensar para além do recurso, porque a gente discute muito a questão do recurso dentro do SUS. Mas a gente tem que tocar em outras questões também, né? Lógico, o recurso é fundamental, mas foi para além e tocou questões específicas e importantes dentro da oncologia. E bem, eu queria escutar agora, a gente chama aqui o Dr. Willames. Não sei se o senhor vai querer fazer sua apresentação aí ou... Fique à vontade, por favor. Bem, boa tarde a todos. Quero, de forma rápida e sucinta, primeiro agradecer e parabenizar a todos que estão realizando esse congresso. Para nós que fazemos o Conazemos, é uma honra muito grande estar participando. Eu estava ali sentado e pensando quanto essa temática hoje é importante no processo de discussão que nós estamos atravessando no Brasil. Ouvi o Rodrigo falar há pouco tempo, e em uma breve reunião que nós tivemos lá no Conazemos há poucos dias, nós, doutor Rodrigo, conseguimos identificar que na virada da pandemia de 2021 para 2022, nós tivemos 2 bilhões de procedimentos que deixaram de ser realizados pelo Sistema Único de Saúde. Nós entramos em 2022 com um passivo de 2 bi de procedimentos que deixamos de realizar em 2020 e 2021. Procedimentos de imagem, de oncologia, ambulatoriais e, em sua grande maioria, procedimentos ligados ao câncer, ao diagnóstico do câncer. Então, tudo isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Bem, rapidamente, só para falar, o Conazemos é uma entidade sem fins lucrativos que congrega os 5.570 municípios e tem por responsabilidade trabalhar as políticas municipalistas junto ao Sistema Único de Saúde. Os desafios dos municípios são muito grandes, desafios imensos. Nós temos um país continental com 5.570 municípios, com diversas regiões, com diversas particularidades, cada um com a sua conformação, cada um com as suas particularidades e com suas dificuldades. Então, os desafios são imensos, mas o principal desafio do Sistema Único de Saúde, sem sombra de dúvida, é o desafio do subfinanciamento. Nós poderemos até discutir outros desafios, mas não é fácil. O SUS ele é composto de forma tripartite, com responsabilidades federativas bem definidas, dos estados, dos municípios e a União.
E ao longo dos anos, esses desafios que foram implementados para o Sistema Único de Saúde são desafios que, conforme a sua descentralização política, foi descentralizando as ações, mas o dinheiro ficou concentrado próximo da União. E isso nos deu, né, e nos levou também um desafio de nós trabalharmos e fazermos muito com pouco, né? Hoje o Sistema Único de Saúde nos dá o desafio de nós trabalharmos 5,01 per capita dia para fazer todas as atividades dentro do nosso território. Então, o que há hoje disponível para o Sistema Único de Saúde é 5,01 reais per capita por habitante, para nós trabalharmos desde a atenção primária à complexidade mais evoluída que tem dentro do sistema. A União, que é o maior arrecadador de recursos financeiros, aí eu vou colocar isso, daqui a pouco eu chego na fala rápida com relação à nossa temática, que é o maior arrecadador, que recebe mais de 60% dos impostos do país, há 25 anos para cá, independente do governo que está lá, trabalha com 1,5% do PIB. Parece uma receita de bolo. Quem entra lá recebe da área econômica aquela receita que diz: você vai trabalhar com 1,5% do seu PIB para financiar a saúde pública. E isso, ao longo do tempo, vem criando um trauma muito grande para o sistema. Há 25 anos atrás, as ações de serviço de saúde, que é o financiamento público da saúde pública com recurso federal, recurso estadual e recurso municipal, a União participava com 80% desse financiamento. Hoje a União entra com 42%, ficando na sobrecarga em cima dos estados e dos municípios. Então, tudo isso são viés importantes que a gente precisa levar em consideração para nós podermos entender como é que se dá, né, o fortalecimento das políticas dentro do Sistema Único de Saúde. Em 2021, os municípios entraram com 41 bilhões a mais do mínimo constitucional. E isso corresponde a 90% do IPTU arrecadado por todas as prefeituras do Brasil para colocar em cima da saúde pública, além do mínimo constitucional, levando isso de 15% para 23,5%. Então são desafios implantados no Brasil que a gente precisa entender para poder compreender como é que nós vamos enfrentar esses grandes desafios. É importante nós entendermos, o CONASENS vem trabalhando muito forte dentro do Ministério da Saúde. O nosso foco principal é nós fazermos a revisão da política, né, de combate ao câncer do Brasil. Nós entendemos que essa política ela tem que ser muito mais universalizada, obedecendo às dificuldades regionais, pautada na rede de atenção à saúde, né, com pactuações regionalizadas, com fortalecimento dos serviços lá que existem na região de saúde, com regulações bem elaboradas e bem trabalhadas, com cada um trabalhando a sua responsabilidade territorial conforme acordado, com financiamento adequado, com preenchimento de vazios assistenciais. Só assim nós iremos abrir melhor o acesso desses serviços à população. O que nós visualizamos hoje nos diversos regiões do Brasil são pacientes que levam até 6 meses para poder ter acesso à primeira consulta. Na maioria das vezes já chegam nessa primeira consulta sem condições cirúrgicas, dificuldade de acesso a diagnóstico. E isso nós temos que trabalhar nessa política de revisão. Mas só iremos conseguir isso se nós tivermos incorporação financeira nova dentro do sistema. E isso é prudente. O CONASENS trabalha muito, nós temos trabalhado muito e eu tenho falado muito isso. Hoje tive a oportunidade de estar na Fiesp junto com os coordenadores dos candidatos a presidente na área da saúde. Nós fizemos uma colocação muito precisa. Ou o novo governo, seja o que está aí, ou seja quem vier de fora, se dispõe a rever o teto de gastos e colocar mais dinheiro na saúde pública, privilegiando a área oncológica, ou nós vamos entrar em uma situação de muita dificuldade nessa área no país. E para nossa alegria, houve sinalizações positivas nesse sentido, mas isso só está pautada porque há uma pressão da sociedade, porque após a pandemia enxergou-se que o Sistema Único de Saúde, como patrimônio nacional, a sociedade hoje
cobra dos governantes posições mais firmes e condições melhores de assistência. E isso é bom para o nosso sistema. Hoje nós observamos que, dentro do investimento em saúde pública, há uma necessidade muito grande de nós revermos a forma como está pautada. Não é mais admissível que nós tenhamos hoje mais de 20% do orçamento em saúde pública do Ministério da Saúde seja gerenciado pelo nosso parlamento. O parlamento ele não ficou para destinar recursos financeiros, ele ficou para poder aprovar o orçamento conforme o planejamento da área econômica, conforme o planejamento do nosso Ministério da Saúde, conforme aquilo que nós trabalhamos de forma tripartite. Então são vários desafios. O desafio de nós implementarmos uma atenção primária forte, estruturada, capacitada, para que nós tenhamos a resolução de 85% dos nossos problemas, com promoção e prevenção da saúde, de fato sendo exercitada lá na ponta. Então, com essa fala eu agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo a todos pelo belo congresso, e o CONASENS está para fazer as parcerias necessárias e melhorar, acima de tudo, a qualidade dos trabalhadores e o acesso da população aos serviços públicos de saúde. Muito obrigado. Doutor Williams, muito obrigada pela sua fala, e a gente entende que é um diálogo necessário com os gestores, não é? Com o CONASEMS, com o CONAS, então a gente agradece muito. Eu queria também escutar agora a perspectiva, né, vinda de uma entidade de defesa do paciente com câncer. Queria escutar a Helena agora, eu passo a palavra para ela. Oi pessoal, boa tarde para todo mundo que está aqui, quem está vendo a gente de casa. Obrigada, Lona, pelo convite, parabéns pelo congresso, está começando, mas já é um sucesso. Eu preparei aqui uma apresentação para a gente ver alguns dados que eu acho que vão ser interessantes para a gente entender isso tudo, entender da perspectiva da sociedade civil, esse cenário que vocês trouxeram aqui, né? Então, até para a gente entender também, porque o desafio dessa mesa era falar um pouquinho, né, também das leis que a gente tem que regulam, esse arcabouço regulatório que perpassa por todo esse cenário aqui que os meus colegas de mesa expuseram, né? Então, passando aqui, primeiro para a gente entender por que a gente tem essas leis e qual que é a importância delas, né? Elas não precisariam necessariamente ser formato de lei, né? Podia ser uma portaria, podia ser tantos outros formatos, mas isso traz uma importância, né? Isso traz um peso diferenciado para a questão de você conseguir garantir, para você dar o direito para o paciente de que ele vai ter diagnóstico rápido, de que ele vai ter tratamento, acesso ao tratamento rápido. Então, enfim, né, a gente tem uma série um conjunto aí de questões para tornar isso um marco de fato para avaliação, e que isso vai tornar então também indicadores para que a gente consiga mensurar o cenário, né, que o Rodrigo e o Williams apresentaram aqui. Então, como que a gente sabe se a gente está atrasado ou não no acesso ao tratamento? Se a gente está conseguindo diagnosticar o paciente no melhor tempo? Se a gente está conseguindo dar acesso ao melhor tratamento? Isso tudo vai passar por essas leis, que são os nossos grandes indicadores na oncologia. Então, né, tentando responder um pouquinho essas perguntas aqui. A gente está conseguindo atingir todo mundo que precisa? Quem está faltando? Quem está ficando de fora? A gente consegue começar a desenhar esse cenário a partir disso. Quando, né? A gente está chegando neles quando, nessas pessoas? Em quanto tempo? Cedo bastante? Estamos encaminhando em quanto tempo? A gente pode melhorar? E o que a gente pode melhorar? Acho que todo mundo que vai discutir política pública sempre fala que a gente precisa conhecer, a gente precisa ter dados para conseguir fazer uma avaliação de uma política pública, né? E essas leis aqui, que eu vou aprofundar um pouquinho, elas trazem exatamente para isso, a possibilidade da gente ter dados. Claro que também, né, elas vão passar por um monte de desafios, inclusive por dificuldade de financiamento, como vocês falaram, né? A gente não consegue implementar o que a gente não tem dinheiro para implementar, vai passar por uma série de questões, mas elas nos dão esse cenário inicial para a gente entender o que acontece na ponta, se os pacientes estão conseguindo acesso a tudo que eles deviam na ponta. A primeira lei, para a gente passar aqui, a primeira que eu digo que chega mais cedo no paciente, né? Pensando nas grandes leis aí da oncologia, é a lei dos 30 dias. Ela define que, a partir do momento que a principal hipótese diagnóstica daquele paciente é câncer, os exames para confirmação do diagnóstico têm que ser feitos dentro de 30 dias. Mas nem tudo são flores, né? Ela traz esse marco que é muito interessante, é uma lei relativamente recente, né? De 2019, um pouquinho ali antes da pandemia. Então foi até uma lei que a gente não conheceu tanto a aplicação dela por causa da pandemia.
né? Porque a pandemia, a gente também, vocês comentaram bastante, né? Teve um gargalo grande, teve um represamento grande de pessoas que não conseguiram chegar no diagnóstico. Então, essa lei também a gente ainda trabalha para conhecer melhor ela. E a gente sabe que 63% de todos os pacientes oncológicos ainda começam seus tratamentos em fases localmente, em estágios, né, localmente avançados ou avançados do câncer. Isso aí numa média de 2019 para cá, entre 2019 e 2021. Então a gente ainda tem um gargalo muito grande, né? Isso é uma lei recente que a gente ainda tem que trabalhar políticas públicas para conseguir que esse indicador aqui melhore. Ela passa também por um ponto que é muito importante, e a gente no Oncoguia tem trabalhado bastante, discutido muito essa questão do diagnóstico, principalmente pensando na biópsia. Porque é na biópsia que você vai bater o martelo e vai entender de fato quem é aquele paciente, qual é o tipo de câncer dele, né? Nome, sobrenome, a gente gosta sempre de falar isso, né? Entender direitinho ali. E a biópsia, ela tem que estar dentro desses 30 dias definidos, né, para o paciente conseguir a sua confirmação de diagnóstico. Mas essa lei, e aí, né, claro, a gente vai aprendendo conforme a gente vai caminhando também, ela tem um gargalo difícil, que ela define que os exames devem ser feitos dentro de 30 dias. Mas ela não dá um prazo, ou pelo menos isso fica aberto, né, a gente pode até discutir aqui o quanto que isso cabe na lei ou não, ela não dá um prazo para o resultado. Então, o resultado da biópsia muitas vezes demora mais de 30 dias. E o gargalo continua, né? Tudo bem, o paciente conseguiu, dentro de um mês ele fez todos os exames ali, mas e quanto que esses exames saíram o resultado para você? Porque é só a partir do resultado que você vai conseguir encaminhar, né? Então, ainda tem ali algumas coisas que a gente precisa trabalhar melhor. E aí, pensando muito nessa questão de biópsias, a gente foi ouvir a nossa rede. A gente perguntou ali para a nossa, né, grande parte da nossa rede é formada por pacientes ou familiares, e a gente perguntou para eles como que foi esse processo da biópsia. E a gente teve mais de 200 respostas, né? Foi um engajamento grande ali nas nossas redes sociais. E muita gente, enfim, né, trouxe aqui uma nuvem de palavras mínima ali que a gente fez, mostrando como isso ainda é, o tempo, né, para o resultado da biópsia ainda é demorado, né, os dias intermináveis, quando saiu, quando conseguiu o acesso foi um alívio, mas enfim, né, muitos sentimentos ruins ali ainda perpassando. E catalogando todas essas respostas para entender melhor o que as pessoas estão enfrentando ali na frente, a gente teve uma discrepância muito grande. Teve gente que chegou a falar para a gente que o resultado saiu em 2 dias, que está dentro dos casos ideais, mas que a gente sabe que também é uma minoria. E teve gente que falou para a gente que demorou até 8 meses para chegar ao resultado. Então, olha isso, né? Do que adianta 30 dias? Às vezes essa pessoa que demorou 8 meses para ter seu resultado fez o exame em 30 dias, mas ela não conseguiu saber, ela não conseguiu encaminhar, ela não conseguiu voltar no médico dela, porque o resultado demorou 8 meses. Aí tem até aqui um gráfico, né, um pouquinho das respostas que a gente teve, mas um gargalo que a gente identificou muito grande aqui também é em relação a saber que você pode ir pedir o resultado. Muita gente nem sabe disso. Poxa, eu fiz o exame, tá lá, o meu médico pediu, eu fiz, mas e o resultado? Ele vai chegar para mim como? Onde que eu questiono? As pessoas não sabem disso também. Então, enfim, passa por muito desconhecimento ainda. Outra lei que a gente tem é a lei dos 60 dias, essa é mais famosa até, né? Acho que a maior parte das pessoas já vai conhecer, que é a lei, ela garante que a partir do momento que o diagnóstico é afirmado que é câncer, o tratamento daquele paciente deve começar em 60 dias. Essa é uma lei de 2012, então a gente já tem mais tempo, né? Estamos fazendo 10 anos de aplicação dela, de conhecer se a gente está conseguindo atingir esses 60 dias ou não. Trouxe aqui alguns dados rápidos para a gente, né, do Radar do Câncer, que é um painel do Instituto Oncoguia, do radardocancer.org.br, convidando aqui todo mundo para conhecer. A gente traz vários dados ali, entre eles o cumprimento da lei dos 60 dias para vários tipos específicos de câncer. E olhando entre 2019 e 2021, a gente tem essas médias aqui de descumprimento. 30% dos pacientes de pulmão não tiveram a lei de 60 dias cumpridas, quase 60% de próstata, mais de 50% de mama, enfim. Tem uma discrepância grande também, mas para a gente ver que ainda tem muito gargalo. E aí cada tipo de câncer vai ser um perfil específico de paciente, vai ter um problema diferente que às vezes está impactando ali, mas é importante a gente conhecer o cenário. E bem, para falar que a gente está avançando aos pouquinhos, acho que é isso, né? A gente tem 10 anos conhecendo e tendo esse indicador como um dos principais ali da política oncológica, a gente também tem conseguido avançar olhando especificamente para esse problema. Então, trazendo aqui um gráfico, né? Desde 2013, logo depois do início dessa lei,
até agora, e aí 2022 ainda são dados parciais, né, claro, mas o quanto que a gente já conseguiu avançar, olhando aqui especificamente para fígado, mas para todos os tipos de câncer que a gente pega, a gente consegue ver esse avanço, né? A gente está cada vez mais conseguindo colocar pessoas dentro desse prazo de 60 dias. Então a importância da gente ter uma lei que vira um indicador para a gente e que acaba melhorando também o acesso. Algumas outras leis, né, que a Luana pediu aqui para a gente comentar. O Estatuto da Pessoa com Câncer. O Estatuto é uma lei um pouquinho diferenciada porque ela não traz nenhum direito novo, ela não traz nada que já não tivesse estabelecido de alguma forma em todo o regulamento da oncologia e do SUS que a gente tem, mas ela assegura tudo isso, ela reforça tudo isso, né? Porque, enfim, se algum dia a gente resolve que 60 dias, ok, a gente está conseguindo cumprir 60 dias para todos os pacientes, então vamos diminuir, vamos reformular essa lei e vamos passar para 30 dias. O Estatuto não precisa ser alterado, porque ele traz essas diretrizes mais amplas para todo mundo, né, para todos os pacientes. Então também é bem interessante e super recente, né, uma lei de 2021, do ano passado, uma conquista aí de durante a pandemia que a gente conseguiu. Mais recentemente ainda, né, agora da semana passada, a gente tem um programa de navegação de pacientes com câncer de mama. O Rodrigo estava comentando um pouquinho da importância da navegação, né? Foi exatamente isso, então, que os nossos legisladores, né, o Congresso Nacional entendeu, levou essa proposta, aprovou, agora foi sancionada. Então, que vai ser a formulação, a criação de um programa de navegação de pacientes, começando ali o primeiro passo com câncer de mama. Que é muito importante, de fato, porque a gente precisa, né? Como já foi falado aqui, o paciente se perde muito no sistema, né? Então, esse programa de navegação, a intenção dele é exatamente ajudar o paciente a navegar, ajudar nesse encaminhamento, ajudar na interlocução entre paciente e médico, entre paciente e equipe de saúde, enfim, ajudar um pouquinho nisso. Trouxe alguns desafios, porque acho que a lei, ela falha um pouquinho em colocar responsabilidades. A gente podia ter ainda mais específico, né? O que o Ministério da Saúde, o que é responsabilidade do Ministério da Saúde, o que é responsabilidade, eventualmente, das secretarias de saúde estaduais, municipais, enfim, acho que isso ainda precisa ser refinado. Mas é essa a intenção da lei. E aí, pensando também que a gente tem algumas outras leis que também vão ajudar nesse ponto de navegação do paciente, alguns outros projetos de lei, perdão, que ainda não foram aprovados, e para a gente olhar também atentamente para eles, né? Trouxe esses dois aqui, o PL 10.106 de 2018 e o PL 140, que eles vão falar principalmente de filas de espera e da transparência dessas filas de espera para exames, consultas, enfim. Que sem transparência a gente não conhece também, né? Sem transparência a gente não tem um indicador. Então, elas também são muito importantes para isso e elas também, né, definem ali bastante em relação à agilidade, né? O tempo que você pode ou não ficar na fila, quanto que o paciente oncológico vai poder passar na frente ou não. E aí, reforçando tudo isso, né? Transparência é nosso aliado, a gente só consegue contribuir com aquilo que a gente conhece, falo isso muito de uma perspectiva de sociedade civil, né? A gente sempre está ali buscando informação, perguntando, questionando, porque isso a gente quer conhecer para a gente poder contribuir, porque a gente só consegue contribuir com o que a gente conhece. A Lei de Acesso à Informação, que é uma grande aliada nossa nisso, né? A gente, aqui no Oncoguia, tenho certeza que a Abralha, enfim, todo mundo usa muito essa ferramenta, né? Para perguntar muito, para questionar o Ministério da Saúde, secretarias, hospitais, muitas vezes, enfim, do que está sendo feito, como que está sendo feito, se você conhece esse dado ou não, para a gente também conseguir contribuir. E as bases de dados, elas serem abertas, elas serem de fácil acesso, acho que esse é um ponto que a gente ainda pode melhorar bastante, né? Quem consegue aqui fazer um painel, né? Olhar de fato todos os dados que quer com base ali nas bases de dados do SUS, acho que isso é ainda um desafio para a gente ampliar esse acesso à informação e poder contribuir cada vez com mais pessoas. Acho que era isso, fica à disposição. Muito obrigada, Helena. É importante saber que nós temos, né, vários marcos dentro da saúde, né, no SUS, leis que são muito importantes, e a gente tem conquistas importantes na oncologia, né? A Helena citou aqui para a gente, os gestores citaram aqui as dificuldades, não é, que eles enfrentam também, quando a gente está falando do acesso, né, do cumprimento aqui dessa legislação. Então, quando a gente fala, né, de acesso ao tratamento em 60 dias, você ter acesso a fazer exames, mas também, né, ao resultado em 30 dias. Por quê? Porque o câncer não espera, não é? Mas existe a dificuldade no cumprimento. E aí entra o judiciário, né? Essas situações complexas acabam desaguando no judiciário, não é? E, às vezes, a entrada no SUS, a porta de entrada é pelo judiciário. Então, eu queria escutar agora um pouco a doutora Gabriela nos falar sobre a sua perspectiva. Bom, boa tarde a todos.
É muito difícil eu estar aqui retomando esse palco depois de quase 3 anos, porque eu sou juíza da Vara da Fazenda Pública. Há 25 anos eu fui uma das primeiras juízas a julgarem as ações que ligavam o fornecimento de medicamentos para o HIV. Fui evoluindo nessa experiência e a vida me levou a fazer parte desses eventos, a ser convidada a fazer parte do conselho aqui da Abrale, até que eu conheci a doença dentro da minha casa. Eu tive minha mãe, que hoje faz 2 meses, que faleceu, e eu por 3 anos cuidei dela. Ela teve um problema na medula, ela teve leucemia, e ela parou de produzir plaquetas, e a hemoglobina era muito baixa. Ela precisava de transfusão e junto com a doença do câncer eu fui conhecendo todas as sequelas e outras questões ligadas ao câncer que machucam a alma do paciente e de toda a família. E eu fiquei reclusa dentro de um hospital, saindo do hospital às 8 horas da noite e voltando no dia seguinte às 7 horas da manhã por 3 anos. E nesse palco eu encontro a doutora Tatiana, que foi uma das médicas que também cuidou da minha mãe, e eu conheci o sofrimento de médicos, de enfermeira, como a enfermeira que faz parte do outro painel, e eu descobri, por acaso, inclusive, que nesse campo doloroso, os enfermeiros do setor de oncologia e os auxiliares de enfermagem ganham menos nos hospitais particulares que os outros setores de todos os hospitais. Isso já é um primeiro início de uma falta de igualdade, de uma falta de reconhecimento pela dor que esses profissionais, sem desmerecer os demais da área da saúde, eles enfrentam no dia a dia. O paciente oncológico, ele tem um diferencial porque ele é o mesmo que retorna mês a mês ou durante toda a semana, e o profissional se acostuma, cria um vínculo de carinho, e no dia seguinte esse profissional, esse paciente não está mais, né? E com tudo isso eu fui vendo dificuldades, e eu me sinto até depois de tanto tempo de reclusão, incompetente para discutir grandes políticas públicas que tratem sobre a defesa do SUS. Eu tenho certeza que todos os integrantes desse painel têm muito mais qualificação do que eu, com a minha experiência nas ações judiciais. E em pouco tempo que a gente tem aqui para trocar de ideias, eu vim com o espírito de pedir socorro entre nós, cidadãos. Como é que no dia a dia, na prática, a gente consegue contribuir com a proteção do SUS? Então, por exemplo, minha mãe teve prescrito uma quimioterapia, e quando ela começou a quimioterapia, minha mãe tinha 72 anos. Ela pagou um plano de saúde caro, mês a mês, e o médico prescreveu Vidasa. E o médico que fazia a conferência dessa medicação dentro do plano de saúde negou por causa da idade e sugeriu que nós buscássemos pelo Poder Judiciário contra o Estado. Como eu tenho uma formação de juíza, eu conheço os contratos, eu entendi que a gente deveria discutir com o plano de saúde. Isso porque eu conheço, porque muitos não conhecem. Então eu bati as portas do judiciário contra o plano de saúde. Veio a questão do oxigênio, eu não sabia, a minha mãe teve um problema pulmonar causado pela leucemia, e o oxigênio mensal, para quem é dependente de oxigênio, por mês, custa R$5.000. E eu pedi para o convênio entendeu que isso fosse uma medicação caseira, domiciliar, então eles não poderiam fornecer essa medicação, oxigênio para respirar. E o que eles nos orientaram? Vamos pedir contra o Estado. Mais uma vez, nós entramos com uma ação contra o plano de saúde, nós conseguimos eliminar para o oxigênio. E assim foi com todos os medicamentos, né? Então, eu acho que quando nós nos confrontamos com esse tipo de situação, em que tudo é jogado para o Estado, acho que compete a cada um de nós cuidar do SUS que é nosso. Porque é dever do nosso plano, já que existe um contrato, pelo menos discutir, não negar e jogar tudo para o Estado arcar com o pagamento desse tratamento, né? Cada vez que um paciente oncológico se defronta com o não,
ele se sente um peso para a família, ele se sente um trabalho e ele desiste mais. Isso traz a necessidade de acompanhamento psicológico, isso desgasta o nosso emocional e a família precisa continuar tendo aquela força para dar o tratamento que depende de nós. Então, os médicos, eu lembro de um dia, esse remédio Vidasa, quando foi prescrito, que a minha mãe estava pronta para receber a quimioterapia e não pôde começar porque o convênio tinha indeferido e a médica ela teve que marcar para uma outra data para a gente tentar conseguir isso, resolver isso judicialmente. Enfim, são situações. E com tudo isso eu fui verificando, por exemplo, a ineficiência dos órgãos de fiscalização. Quando nós vimos, eu já falei isso num painel lá atrás, aqueles médicos de São José dos Campos, diante daquela doença, hipercolesterolemia, que até saiu no Fantástico, um remédio caríssimo e que foi prescrito em quantidades exageradas e o judiciário dando liminar para fornecer o medicamento, até que no Fantástico apareceu uma matéria grande e muito boa, que anunciava uma quadrilha, uma fraude entre médicos, advogados e outros que se beneficiavam. O Fantástico, ele foi ao local onde se encontravam os pacientes e eram pessoas que cuidavam da terra, eram pessoas que plantavam semi-analfabetas e nem sabiam que tinham problema de colesterol. Quando eu estava no meu trabalho, logo depois dessa matéria, eu liguei para o consultório dos médicos e continuavam atendendo normalmente. E eu fiz de conta que eu era uma paciente. A mesma coisa para os advogados, né? E com o tempo isso foi passando, eu não tive nenhuma notícia de informações que tenham tomado providências contra esses médicos e assim como outras várias doenças. Então, eu só tenho 7 minutos para falar de uma experiência de 25 anos e mais esses 3 últimos anos que foram bárbaros para mim. Acho que eu virei pós-graduada aí nesse assunto de sofrimento, né? Ligado ao câncer, mas eu acho que os órgãos de fiscalização, os órgãos de atuação deveriam ser mais atuantes. Nós, cidadãos, eu falo enquanto cidadã, a gente deveria se valer das ações judiciais, sim, para pedir a efetividade dessas leis que a doutora Helena falou, porque a gente consegue. Eu sei que o meu tempo já se encerrou, mas ontem, por exemplo, eu tive um processo de um paciente que tinha uma ferida na boca e durante 2 anos ele tratou como se fosse herpes e depois ele descobriu que era um câncer e que tinha tomado todo o céu da boca e a parte dos dentes e ele não conseguia o tratamento. E foi dado uma liminar e ontem eu dei uma liminar e ele foi encaminhado para a rede privada às custas do poder público, porque ele está aguardando há quase 2 anos tratar essa ferida na boca. E ontem mesmo, no final do dia, eu recebi uma ligação do pessoal do meu cartório, dizendo que o Estado já tinha disponibilizado o tratamento para ele, porque seria muito mais caro se o Estado tivesse que arcar com o tratamento da rede particular. É muito assunto para a gente conversar. Eu peço desculpas por ter sido tão breve, mas é muito curto o tempo, né? E eu me coloco sempre à disposição para o que for necessário, tá bom? Doutora Gabriela, muito obrigada. Na verdade, a gente escutou um relato, né, das suas experiências nos últimos anos, não é? Mas a gente sabe que o judiciário enfrenta, né, grandes situações e também grandes críticas, porque com a situação da judicialização, não é? Essas críticas, né, às vezes com situações complexas, né, que a gente precisa da atuação do judiciário, a gente precisa de pessoas técnicas, de conhecimento mais técnico, e essa atuação do judiciário, às vezes na formulação, né, na atuação dessas políticas públicas, o quanto que isso impacta também no SUS. Mas eu queria escutar agora a doutora Leni, né, para poder falar com a gente, que é profunda conhecedora do SUS e dessa temática do acesso, do direito também do paciente. Por favor, doutora Leni. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito de estar aqui hoje com todos vocês. E
todos aqui abordaram, né, esse tema, que é o tema da gestão, né, uma gestão mais eficiente, eficaz, né, do nosso Sistema Único de Saúde, e também dos instrumentos regulatórios, as normas, as leis, né, portarias, a própria política que nós temos na área do câncer. E isso aqui me fez lembrar 1993, quando foi feita uma portaria no Ministério da Saúde que aprovou uma norma operacional. Era uma época em que estava havendo a transição, né, do sistema anterior para o Sistema Único de Saúde. Ele estava sendo implantado pelo Ministério da Saúde, os municípios, os estados, e essa norma acabou tendo uma denominação, e ela ficou muito famosa, não pelo seu número, mas pela denominação, que era a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Porque o que a gente acaba verificando, e nós ouvimos daí a Helena, né, que há leis suficientes, há portarias, há política, e a gente daí faz a pergunta, são cumpridas? Não são cumpridas. E acho que a grande ousadia que nós precisamos ter é a ousadia de fazer cumprir as leis, né, de cumprir e fazer cumprir as leis. Nós talvez nem precisemos mais de novas leis, porque muitas coisas que estão, inclusive, muitos direitos que estão ali na legislação do câncer, no estatuto, na lei dos 60 dias, do 30 dias, nós vamos verificar que nem seriam necessárias. Quando você tem princípios como o atendimento integral, o acesso universal, a igualdade de atendimento. Então, está faltando realmente uma ousadia para a gente cumprir a lei. E não cumprindo a lei, a gente vai para o judiciário, porque acaba havendo uma insatisfação muito grande. Mas eu acho que a gente devia fazer uma pergunta, por que que acaba tendo uma insatisfação tão grande do usuário em relação aos serviços de saúde, ou uma inadequação dos serviços, né, no SUS às necessidades da população. Seria falta de gestão? Eu acho que nós temos problema com a gestão. Eu acho que o Rodrigo tocou bastante nesse ponto, que é possível a gente melhorar a gestão. É possível realmente que se melhore a gestão. Mas eu acho que mais que isso, nós temos uma causa fundamental, e ela perpassa tudo, e quem falou disso foi o Williams, que ele trouxe o grande problema que nós temos com o financiamento da saúde. A saúde, talvez a causa mais relevante ou mais importante, né, da judicialização, até mesmo muitas vezes da má gestão, acaba estando ligado ao financiamento. Eu acho que o SUS é um sobrevivente. O SUS sobrevive com R$ 1.600, mais ou menos, per capita ano, e, como o Williams falou, 5 por dia. Quer dizer, não é nem o valor de uma passagem de ônibus que nós temos, tá certo, para garantir saúde da nossa população. E eu acho que a gente não precisa ficar tecendo inúmeras teses, teorias para falar que o SUS é subfinanciado. Bastaria nós olharmos quanto do PIB se gasta com saúde pública. 3,8% do PIB que é gasto com saúde pública para 212 milhões de pessoas, enquanto 5,6% do PIB é gasto com os planos de saúde para 1/4 da população brasileira, e que não tem a obrigatoriedade, como tem o SUS, de fazer, desde a prevenção, da promoção, da inúmeras ações, vigilâncias, né, vacinas, que isso não está no setor privado, está no setor público, e muitas exclusivamente, como a própria vigilância sanitária. Então, é muito pouco dinheiro, e o SUS realmente é um sobrevivente com tão pouco dinheiro. E nós temos daí gravíssimos problemas. O problema da tecnologia. A tecnologia, ela é necessária, ela é útil, mas ela é cara, e muitas vezes ela é abundante. Não há tanta necessidade de ter
incorporação de tantas tecnologias e tantas inovações que muitas vezes não são novas, não são inovações, mas são uma nova roupagem de uma mesma coisa. Então a gente tem que ter uma política extremamente justa e sóbria no tocante à incorporação tecnológica. E isso até me remete para o grande debate que nós tivemos recentemente do rol taxativo e do rol exemplificativo. Foi desviada a questão, a gente não tinha que discutir essa questão. Porque rol, ele tem que ser taxativo e justo. E para ser justo, a gente tem que discutir a incorporação da tecnologia, quer dizer, a atualização que precisa ter permanentemente, tá certo? Dessas listagens, dessas relações. Então, eu acho que esse é o grande foco da incorporação de tecnologia, né, num sistema que tem que atender 212 milhões de pessoas, então precisa ter sobriedade, mas precisa ser justo. Não pode deixar uma pessoa na fila, tá certo? Para poder morrer por falta de atendimento. Penso ainda que temos ao lado do subfinanciamento, está totalmente vinculado com o subfinanciamento, a questão do envelhecimento da população. A população brasileira está envelhecendo 3% ao ano e não há um índice para medir esse envelhecimento e isso se incorporar, tá certo, no piso da saúde. Isso precisa estar incorporado para poder você fazer a atualização. Não basta fazer a atualização pelo IPCA. Tem outros índices, né? E inclusive a inflação médica é muito mais alta, é ela que corrige os planos de saúde do que a inflação que é medida pelo IPCA. Eu vi que já está quase acabando o meu tempo, mas é só quase que terminando. E daí também falando no campo da gestão, nós não temos um planejamento de longo prazo. A questão que aconteceu agora também com o piso da enfermagem, se a gente tivesse um planejamento de 10 anos, saberíamos primeiro se vai faltar profissional de saúde, qual a formação, em que campo precisa formar mais profissionais e também essa questão do salário das pessoas, porque o SUS, 80% do gasto dele é com o pessoal. Então, se um planejamento de 10 anos, olhando para frente, já teria debatido, não chegaria a esse ponto de repente, você ter um piso e, de repente, não ter recursos para poder sustentar esse piso. Então, está faltando, realmente, um planejamento estratégico do Sistema Único de Saúde. E, por fim, já encerrando, a questão do congelamento de recursos no nível de 2017, que passou a ser implementado em 2018 por causa do teto de gasto, que só corrige, voltando a falar, pela inflação do IPCA, isso aí vai levar o SUS realmente ao desastre absoluto. Ele não vai mais nem conseguir ser um sobrevivente, se isso realmente não for corrigido. E tudo isso leva à judicialização, porque é uma insatisfação enorme da população, ela acaba não sendo atendida, as leis não são cumpridas e vai então para o judiciário. E junto com a judicialização de boa qualidade, a justa judicialização, vem os oportunistas, que a doutora Gabriela muito bem mostrou aqui. E está cheio de oportunista e também de gente gananciosa, querendo incorporar coisa que não precisa, tá certo? Prescrevendo coisa que você tem outra que é muito mais barata, que tem a mesma eficácia. Enfim, já está terminando o meu tempo. Eu gostaria, então, de terminar com duas frases. Uma é do Gils Carvalho, saudoso Gils Carvalho, que inclusive deu essa denominação para norma operacional 1 de 93, que eu comecei falando, que era a ousadia de fazer cumprir a lei. Ele disse o seguinte: o maior embaraço para a implantação do SUS constitucional foi e é o financiamento da saúde, e continua sendo. Está atualíssima essa frase dele. E uma também do doutor Adib Jatene, que eu estava numa reunião que foi na transição do último governo Lula para o governo da Dilma, e dessa transição, então, ela convidou por volta de uns 30 especialistas em saúde. Eu estava nessa reunião e estava o doutor Adib Jatene nessa reunião.
E ele foi o primeiro a falar, que ela deu a palavra a ele, e ele começou dizendo, eu mais ou menos resumi o que ele disse, não são exatamente as palavras dele, mas ele disse para ela: presidente, qualquer programa de saúde de um novo governo que não priorize medidas de superação do seu subfinanciamento está fadado ao fracasso. Então, com isso, eu encerro. Bem, muito obrigada, doutora Leni. É um desafio muito grande, né? A questão do financiamento, a gente inclusive vai tratar num painel específico sobre isso. Espero que vocês acompanhem. E a gente escutou aqui, né, muitos desafios para o cumprimento da legislação, né? A gente também escutou questões que vão para além do financiamento. Mas eu queria destacar também um outro ponto que foi falado até pelo doutor Rodrigo. A questão do senso de direito e comunidade, né? Acho que também, quando a gente fala, né, Helena, a gente olha a perspectiva do nosso paciente, né, nós falamos de instituições de apoio, né, que quer avançar nos direitos dos pacientes, o quanto a gente precisa trabalhar, né, no conhecimento da legislação, claro que eles tenham esse conhecimento, mas também que o SUS, né, que esse direito ele deve estar dentro de um senso de comunidade, né? Mesmo aqueles que estão na saúde suplementar, eles são dependentes também. A gente tem um sistema, na verdade, é um sistema só, e o quanto é importante a gente fazer a defesa do nosso SUS. Mas para a gente avançar aqui, eu tinha muitas questões para fazer aqui para os convidados sobre temas específicos, mas eu vou acabar levantando uma pergunta única para cada um, para a gente poder finalizar. Então, assim, a gente está num contexto de eleições, né? A gente precisa falar e trabalhar a agenda da saúde. Hoje a gente viu aqui, né, que dentro dos programas de governo, saúde, quando a gente fala, sobretudo, de oncologia, não é uma prioridade, né? A gente não vê, mesmo sendo uma grave questão de saúde pública, a gente não vê isso sendo tocado nos planos de governo. Mas como trabalhar uma agenda de saúde que seja de Estado, de fato, né? Para que ela esteja, né, em todos os programas, para que ela seja prioritária, né, na discussão das políticas públicas. E mais, como que a gente trabalha junto ao Legislativo, né? Essa perspectiva de vocês, da atuação dos gestores, né? A gente tem aqui a gente que faz advocacy. Como que a gente trabalha também em conjunto do Legislativo? Qual que é a expectativa de vocês com as nossas próximas eleições? E de que forma a gente pode avançar fazendo uma construção, tá bom? Queria começar, vou começar acho que em ordem aqui, pela Helena, a gente acaba com a doutora Leni. Não sei se tá funcionando. Difícil, né? Uma pergunta que traz mais desafios do que respostas, né? Acho que a gente não tem tantas respostas para ela. Mas uma coisa que acho que é crucial, que você falou, né? O quanto que a oncologia não tem sido priorizada. A gente está vendo muito isso, a gente está discutindo muito isso em vários âmbitos diferentes, né? A gente fez uma pesquisa com o Instituto Datafolha no início desse ano, em abril, e a gente perguntou para as pessoas, para a população geral, dentre as DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis, qual que você acha que deve ser priorizada pelo governo? E 63% das pessoas respondeu câncer. A gente viu aqui de manhã, né, cedo, que dentre todas as áreas, a que mais, né, mais de 80%, eu acho, das pessoas escolhe a saúde como deve ser a primeira prioridade do governo. Dentro da questão da saúde, as pessoas estão sentindo muita falta de acesso, né? Então, assim, as pessoas conhecem aquilo que elas passam na ponta. Mas para elas conhecerem isso que a gente está discutindo aqui, é um outro passo, né? É uma outra... Tem um mundo ali de coisas que a gente precisa fazer. O Congresso, aí, né, na minha opinião, é um importante interlocutor para isso. O Congresso é onde a gente consegue chegar mais perto das pessoas. Todo mundo tem o deputado que elegeu, o seu senador que elegeu, apesar de, né, ter um desconhecimento, as pessoas votam e esquecem de quem elegeu, enfim, tem essa dificuldade também. Acho que o Congresso consegue ali concentrar uma boa parte das discussões e chegar de alguma forma também nas pessoas e desdobrando isso para as assembleias legislativas, né, para as câmaras municipais, enfim. Então, acho que o Congresso tem um papel muito importante nisso. E aí eu gostei muito quando você falou, Rodrigo, em relação à comunicação da autoridade sanitária. Na autoridade sanitária é o governo, né, de alguma forma, o Ministério da Saúde, as secretarias em algum nível,
e o quanto a gente precisa de fato fortalecer isso, né? O quanto que a gente sente falta disso, o quanto que as autoridades sanitárias, os governos estão falando sobre lei dos 30 dias, lei dos 60 dias, o quanto, né, a gente precisa levar isso para comunicação de uma forma ampla com a sociedade, porque as pessoas não conhecem seus direitos. Então a gente tem, né, atendimento direto a paciente, familiares, enfim, nos ligam todos os dias várias pessoas e elas não conhecem isso aqui que a gente está discutindo. Elas não sabem que existe um prazo, sim, que você, né, o seu exame tem que ser feito dentro de tantos dias, você tem que conseguir uma consulta. E isso para a SUS, né, o nosso tema aqui é SUS, mas isso existe na saúde suplementar também, isso existe nos planos de saúde. Então, enfim, acho que passa por muito disso, né? Tanto a gente cobrar mais que as autoridades sanitárias comuniquem melhor também para nos ajudar. É um papel que a gente faz muito isso na sociedade civil, né, Luana? De comunicar, tentar comunicar isso de alguma forma para o paciente. Mas que a gente precisa isso vindo mais das autoridades, vindo mais do Congresso, vindo mais do Ministério da Saúde também. Vou ficando por aqui para deixar também ouvir vocês. Muito bom. Eu vou ser bem direto, gente. Assim, tem propostas e propostas. Tem propostas e propostas de governo. Você pode não estar detalhado sobre a perspectiva especificamente de câncer, até porque a opção das candidaturas à presidência da República foram opções de apontar diretrizes, mas a gente tem claramente candidaturas que apontam para um fiscalismo e a manutenção de teto de gastos e candidaturas que o questionam. Assim, não existe sistema, a partir do ano de 2023, não existe sistema único de saúde, não existe defesa desse sistema único de saúde sem romper o teto de gastos, que já foi rompido do ponto de vista eleitoral, para garantir e tentar manter no jogo eleitoral o atual presidente, mas objetivamente a gente precisa romper esse elemento e isso é um dos elementos. Porque isso aponta sobre que perspectiva e que sistema de saúde. É um sistema de saúde pobre para pobre ou é um sistema de saúde que, ao compreender que o seu objeto é um cidadão portador de direitos, tenta compreender a integralidade de suas necessidades e, portanto, enfrentá-la. E aí organizando o conjunto das ações. Da mesma forma, dá para saber também quem liberou e quem não liberou agrotóxico. Agrotóxico tem impacto brutal do ponto de vista da incidência de câncer no nosso país. Dá para ver também quem ampliou ou não ampliou cigarro, quem desmobilizou e quem não desmobilizou o combate ao tabagismo, o controle do tabagismo. Isso dá para colocar, isso está colocado aí, isso está óbvio, a sociedade brasileira está clara. Isso acho que é um elemento. O outro elemento, em relação ao legislativo, não dá para falar de legislativo, gente, como executivo que sou e como gestor da escassez, que o torniquete financeiro ao qual o Sistema Único de Saúde tem sido submetido ao longo do tempo, produz para os gestores e com impacto muito importante na precarização do trabalho e na precarização dos serviços de saúde nesse último período. Não dá para falar de papel do Legislativo sem falar do papelão do Legislativo, que é o orçamento secreto, que neste orçamento agora, para garantir 19 bi, tira dinheiro do câncer. A gente precisa, portanto, ao trabalhar essas discussões, apontar e falar muito claramente, não dá. E aí a sociedade vai ter que se mobilizar e a sociedade civil organizada vai ter que se mobilizar, porque sim, tem lei que é importante, mas tem alguns elementos que são decisivos. Vai ter ou não teto de gastos, vai ter ou não orçamento secreto. Porque o orçamento secreto ele radicalizou de forma muito grave, primeiro, o fisiologismo político, a relação entre deputados e prefeitos de forma deletéria, mas principalmente o subfinanciamento. Porque um negócio que era insuficiente perdeu 16 bilhões de reais esse ano. Por quê? Porque passou a ser discricionário do deputado para onde vai. Então, eu acho que a gente precisa organizar um processo de mobilização muito importante da sociedade, porque o Brasil, sobre vários aspectos, precisa ser reconstruído. Ele precisa ser reconstruído com autoridade sanitária, com responsabilidade de quem governa, com empatia de quem governa, mas também com a ação decisiva do povo, afinal de contas é da onde vem o poder, para fiscalizar e reorganizar e orientar para o Brasil que a gente quer, que com certeza não é o Brasil de 33 milhões de pessoas passando fome e 100 milhões de pessoas com segurança alimentar. Bem, primeiro parabenizar a todos pelas ponderações. Dizer o seguinte, nós
vivemos hoje um momento bastante crítico do ponto de vista de relação entidade, sociedade, Congresso Nacional e governo. Nós temos um SUS construído, e graças a Deus há 34 anos, construído de forma tripartite. Então a implementação dessas políticas tripartite, ela torna-se uma política muito consolidada. E por mais que os governos tentem mexer nelas, há uma gritaria da sociedade que não deixa a coisa se efetivar conforme desejam. O SUS ele vem sofrendo agressões há anos, isso nós temos acompanhado há décadas. Uma prova clara é o desfinanciamento permanente que nós estamos desse sistema. E acho que cabe a nós que fazemos gestão, somos trabalhadores, somos usuários dos sistemas, entidades representativas, poder judiciário, fazer sempre essa cortina de proteção desse sistema. E eu acho que o momento é extremamente propício para isso. Nós temos um legislativo que ele navega conforme a onda. Se ele vê oportunidades, eles vão tangenciar naquela oportunidade. E, infelizmente, hoje o orçamento do Ministério da Saúde é um orçamento que é trabalhado pelo Congresso Nacional. Infelizmente, nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. E o nosso papel junto ao Congresso Nacional tem sido de tentar mitigar as dificuldades em torno da não mexida do orçamento, porque se nós não tivermos essa prudência e ter o cuidado desse subsídio, o ministro da Saúde vai ser somente um carimbador de papel vindo lá do Congresso Nacional. Então nós temos muitos desafios, e eu tenho mostrado isso ao Congresso Nacional, tenho trabalhado muito na Comissão de Saúde. Eu não vejo uma política de combate ao câncer forte se nós não ampliarmos o acesso da população ao diagnóstico. Se nós não tivermos o fortalecimento dos pontos de atenção que atendem o paciente na sua integralidade. Se nós não tivermos uma democratização do acesso do paciente ao medicamento de oncologia. Se nós não tivermos uma gestão federativa do Sistema Único de Saúde dentro das regiões, onde tem um compartilhamento das decisões partindo da base, das micro-regiões, para nós entendermos como é que está dando o acesso desse paciente. Se nós não tivermos uma atenção primária forte, que consiga estruturalmente dar ao paciente a orientação necessária. Nós estamos vivendo em uma sociedade hoje que está envelhecendo. E o paciente está chegando hoje na terceira idade com uma carga de doenças crônicas vinda e está desaguando dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Então eu visualizo boas perspectivas para o nosso próximo governo, seja ele quem seja, ou seja ele de continuidade, ou seja um novo governo. Algumas questões é pertinente nós observarmos. Primeiro, a importância que a sociedade visualiza hoje com relação ao Sistema Único de Saúde existente no país. Após a pandemia, a visão da sociedade com relação ao seu sistema público de saúde, ela é outra. As pesquisas demonstram que hoje a maioria da população visualiza a saúde pública como o problema número 1 da sociedade. E isso os governantes estão atentos. E eu acho que é fundamental nós aproveitarmos esse momento e pressionarmos não só o Congresso Nacional, mas os governantes que lá chegando, para ele ter na sua pauta prioritária o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Se vai romper teto de gasto, se vai tirar dinheiro de outra área, ou se vai otimizar o combate à corrupção dentro do governo para poder colocar dinheiro dentro do Sistema Público de Saúde, isso é decisão do governo. Mas isso tem que estar conscientizado pela sociedade da forma como nós viemos e estamos pressionando. Eu acho que o futuro ele é promissor para o nosso Sistema Único de Saúde. Da forma como está, não tem como ficar. Está ingovernável. Nós estamos vivendo para administrar dívidas. Nós estamos vivendo para administrar problemas. O judiciário está abarrotado de processos de judicialização. Mas não vai resolver o problema. Porque se tiver lá a decisão judiciária para nós cumprirmos, nós vamos cumprir. Mas vamos deixar de atender outras áreas dentro da nossa gestão para poder cumprir a decisão judiciária. E isso causa transtorno
do mais diverso possível. São medicamentos que a gente deixa de atender, são consultas especializadas que deixa de atender para poder atender uma decisão judiciária que nós temos por obrigação cumprir. É claro que cabe muito ao planejamento. Eu sempre falo isso, nós temos 3 problemas crônicos dentro do Sistema Único de Saúde. Primeiro é o subfinanciamento, que é comum em todos os debates. Depois é recursos humanos. Nós temos um recurso humano desestimulado, sem uma carreira construída dentro do Sistema Único. Estamos agora vivendo, né, no enfrentamento do piso da enfermagem, mais do que merecedor, é 40% da força de trabalho do nosso Sistema Único de Saúde. É quem aguenta e carrega a saúde da família, digamos assim, nas costas, é a nossa querida categoria da enfermagem. É quem de fato deu a cara nessa pandemia, sem tirar o mérito de nenhuma outra categoria. Então é mais do que meritória. Mas de onde é que estados e municípios vão tirar 27 bilhões de reais para poder custear o piso da enfermagem? Né? Em uma situação que nós já estamos colocando 41 bi a mais. Né? Então, nós temos o terceiro problema, que é o problema de gestão. Né? Nós precisamos qualificar a nossa gestão, precisamos melhorar os processos de trabalho da gestão, precisamos dar aos gestores a condição e a capacidade de ele poder exercer bem o seu papel dentro da unidade de saúde, otimizar o gasto do recurso financeiro, otimizar a dispensação de medicamentos, otimizar de fato a utilização do bem público. Então, era mais ou menos nessa linha que eu queria falar para vocês e desejar que nós possamos, em 2023, estar aqui nesse congresso com boas perspectivas do ponto de vista da saúde pública nacional. Obrigada, doutor Willams. Doutora Gabriela, sua perspectiva como representante do judiciário, assim, o que você espera? Eu vou ser muito franca. Eu acho que a população como um todo viu um escândalo tão grande ligado principalmente ao legislativo, e não há uma continuidade de políticas que são desenvolvidas lá dentro, que eu particularmente defendo muito o uso da ação judicial. Eu acho que o judiciário, ele consegue concentrar diálogos. Eu acho que o judiciário, ele é permanente. Eu estou há 25 anos na mesma vara. Acompanhei a evolução das ações judiciais. Quando a gente fala sobre dar cumprimento a uma decisão judicial, muitas vezes nós bloqueamos verba da caixa ligada, por exemplo, à propaganda, de outras secretarias que não são as da Secretaria da Saúde. E isso causa um certo temor ao administrador. Eu tive um caso, por exemplo, de uma paciente que precisava de eletrodos na cabeça. Ela tinha umas convulsões muito grandes e era uma liminar que havia sido dada há 2 anos, custava R$84 mil e a liminar não era cumprida. Foi feito o bloqueio da Secretaria da Educação. Em seguida, o secretário da Saúde estadual compareceu na minha sala e disse que já tinha resolvido a compra, porque quando é o Estado que compra, sai mais barato do que quando se manda comprar no particular. E com isso, aquele paciente, aquela pessoa que aguardava uma liminar há 2 anos, essa pessoa fez a cirurgia com a colocação dos eletrodos. Então, de uma forma capenga ou não, o judiciário consegue causar transformações. As incorporações dos coquetéis que cuidavam do HIV decorreram das decisões judiciais que forçaram o executivo a incorporar, o legislativo a incorporar. E assim vai com uma série de situações. O que eu acredito muito na atuação de cada um, que tem consciência. Eu acredito que a nossa população tem tido um aumento no conhecimento dos seus direitos e falta muito, mas a gente tem tido acesso a órgãos, a instituições, a ONGs, como a Oncoguia. Eu conheço o trabalho do advogado que estava aqui, que ele brigou muitas vezes, inclusive se indispondo com pessoas da Conitec, da Anvisa, até por julgamentos que corriam em sigilo, em segredo, pela demora no processo de aprovação dos medicamentos, e pela luta conseguiu grandes mudanças.
Dentro da Constituição Federal, quando a gente fala sobre os direitos, o direito à saúde, que praticamente surgiu junto com o princípio da universalidade e da igualdade do SUS, do Sistema Único de Saúde, também existe um princípio da eficiência. Eficiência diz respeito à celeridade. Os processos administrativos e os processos que correm dentro da Conitec, Anvisa e tudo mais, eles são de cunho administrativo. E o judiciário tem exigido a apreciação dos processos administrativos dentro de um prazo compatível, um prazo coerente. Então, o que cabe? Cabe a atuação de órgãos eficientes, como eu comentei até com o Rodrigo. Eu tive o prazer de conhecer um defensor público do Rio de Janeiro, que, independente do Poder Judiciário, ele assumiu a falta de mamógrafos no Rio de Janeiro, ele usou a imprensa e ele fez acordo com os hospitais para a aquisição dos mamógrafos, e as mulheres estavam fazendo os exames atrasados de mamografia. Então, eu acho que particularmente, com relação à eleição, aos novos, tem gente muito boa interessada que muitas vezes não consegue desenvolver, porque há muitos interesses por trás. Então, eu acredito muito no poder do cidadão, no poder da luta diária. Eu acredito muito na atuação do Poder Judiciário, nas ações judiciais, as ações coletivas, né? Até como uma forma de concentrar reuniões. O tribunal criou, junto com em Brasília, existe o Centro da Saúde, a NAT. Então, a gente tem institutos para poderem fazer essa reunião. Eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra para a doutora Aline. Obrigada, doutora Gabriela. Doutora Leni, por favor, suas considerações e para a gente poder fazer o fechamento também. Já pensando no nosso encerramento, eu acho que seria importante se a gente conseguisse criar uma matriz de risco do SUS e apontar, né, formas de mitigação. Porque acho que todos que militam, que atuam no Sistema Único de Saúde, conhecem bastante das suas fragilidades e poderiam estar construindo. Eu acho que isso seria uma construção bastante importante dessa matriz de risco, porque eu vejo que realmente nós temos problemas seríssimos, como apontamos os recursos financeiros, né, os recursos que financiam o SUS. Nós temos problemas até hoje. Nós estamos falando da ousadia de cumprir a lei desde 1990, com a lei 8.080, que não se cumpre os critérios de rateio. Depois nós tivemos a lei complementar 141 de 2012, continuamos não cumprindo os critérios de rateio. Quer dizer, isso é um absurdo. E a forma de você fazer a transferência de recurso desses critérios que estão na lei, que são legais, para estados e municípios, que são os recursos da União, isso implica, inclusive, muitas vezes pode trazer mais agilidade na aplicação do recurso e não tantos controles, porque o recurso pode vir por um per capita, por outras maneiras, né, pelo desempenho, que é um dos critérios. Quer dizer, nós temos o problema da intersetorialidade, a quantidade de problemas que nós temos de saúde. O Rodrigo apontou a questão dos alimentos ultraprocessados, questão do meio ambiente, questão de agrotóxicos, tudo isso está na intersetorialidade e o SUS tem que cuidar também disso. Então, eu acho que numa matriz de risco, onde a gente apontasse os 10 mais relevantes riscos que o SUS tem pela frente e como enfrentá-los e mitigá-los, né? É fundamental. Com isso, a gente poderia até diminuir a judicialização, porque a gente estaria atacando causas. E porque, na realidade, o que acontece? Se discute muito a judicialização da saúde, mas não se atacam as causas da judicialização. Então, era isso. Muito obrigada, doutora Leni. Agradeço a todos os participantes pela discussão. A gente prossegue amanhã com o nosso congresso. A gente vai ter também um painel sobre a questão do financiamento do SUS. E nós aguardamos vocês. Eu peço desculpas, eu não consegui fazer todas as perguntas. Patrícia, me desculpa, a gente não teve tempo para as perguntas do chat, mas eu espero que amanhã vocês continuem conosco, que a gente consiga aí fazer essa interação com vocês. Muito obrigada aos participantes mais uma vez. Até amanhã.
tirar uma